Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 3, A Minha Graça Te Basta. Autor, Esdras Mar. Título da semana 4, A Minha Graça Te Basta. Segunda-feira. Ler com oração, Efésios capítulo 4, versículo 16, que diz: De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Um ministro da Nova Aliança não é autossuficiente. O tema da mensagem desta semana é A Minha Graça Te Basta. Diante disso, veremos que o ministro da Nova Aliança reconhece que sua suficiência vem de Deus, invocando o nome do Senhor. Além disso, veremos que, apesar dos ministérios distribuídos entre os ministros serem diferentes, todos têm um único propósito: fazer a vontade de Deus. Isso traz um peso espiritual e uma grande responsabilidade. Por fim, falaremos sobre os elementos essenciais para a formação de um ministro da Nova Aliança, enfatizando a importância do desfrute da graça nos momentos de tribulação. Um ministro da Nova Aliança não é autossuficiente. Em 1 Coríntios, antes de falar dos dons espirituais e do desenvolvimento de ministérios e operações na igreja, Paulo mostrou a importância de invocar o nome do Senhor. Essa prática comprova que, de fato, nossa suficiência vem de Deus. Em 2 Coríntios, vemos que somos vasos de barro, porém nele temos um tesouro. Embora nossa estrutura seja simples e frágil como barro, esse tesouro que há em nós torna-nos preciosos para Deus. Nosso valor não é medido pela qualidade do vaso, e sim pelo conteúdo. No entanto, precisamos zelar por nosso corpo para que ele se torne um instrumento nas mãos de Deus. Como ministros da Nova Aliança, vivemos para fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus não veio à Terra para cumprir sua agenda, mas para fazer a vontade de Deus, nós também devemos empenhar-nos em fazê-la. Não, porém, pela nossa suficiência ou por ostentação de sabedoria humana, mas pela manifestação de seu poder. A sabedoria humana pode até nos impressionar por algum tempo. Contudo, ela passa, não é permanente, mas quando somos tocados pelo poder de Deus, seu trabalhar permanece em nós. Por essa razão, quando ministramos a palavra ou servimos o Senhor de maneira prática, devemos sentir o peso da responsabilidade e não pensar que somos autossuficientes. Precisamos reconhecer nossa incapacidade, servindo a Deus com temor e tremor e declarando que dependemos totalmente dele, invocando seu nome. Ó Senhor Jesus! Precisamos restaurar essa prática e aplicá-la em nosso viver. Essa é uma característica de um ministro da Nova Aliança. Além de reconhecer que sua suficiência vem de Deus, o ministro da Nova Aliança também serve em coordenação com os demais membros do corpo de Cristo. Como membros do corpo, não somos autossuficientes, mas dependemos da mútua cooperação de cada parte, sem pensar de nós mesmos além do que convém. Devemos servir na igreja com humildade, sempre considerando os outros superiores a nós mesmos e não valorizando o prestígio de nossa posição. Nós que servimos ao Senhor devemos saber nossa função no corpo e a função dos demais membros que servem conosco. Não estamos sozinhos. Há muitos membros no corpo de Cristo, mas nem todos têm a mesma função. Um ministro da Nova Aliança não precisa carregar o peso, a responsabilidade de fazer tudo. No passado, o que esperávamos de um presbítero da igreja
era que ele precisava saber fazer tudo. Porém, até hoje não encontramos ninguém assim, capaz de fazer tudo sozinho. Não há irmãos autossuficientes. Por causa dessa exigência, provavelmente muitos se sentiram pressionados por ter de fazer muitas coisas. Isso pode ter afetado a autoestima de muitos irmãos que se retraíram por não se sentirem aptos para servir a Deus. Todavia, irmãos, de acordo com a palavra, nem todos têm a mesma função. Isso significa que devemos servir naquilo que o Senhor nos confiou e permitir que os demais membros do corpo de Cristo realizem outras funções. Não é pelo fato de ser presbítero que você precisa saber ministrar a palavra, administrar o local de reuniões da igreja, cuidar da evangelização e de todos os demais serviços práticos. Há irmãos que não possuem o ministério da palavra, contudo são excelentes pastores. Eles não conseguem ministrar atrás do púlpito, mas são responsáveis pelo apacentamento de muitos irmãos. Assim, o irmão que profetiza não é melhor que o irmão que pastoreia. Ambos se complementam e formam um time. Se cada um souber sua função e desempenhá-la fielmente, a igreja será grandemente abençoada. Todos ficaremos felizes nas respectivas funções, desempenhando a comissão que nos foi dada pelo Senhor. Por fim, precisamos aprender a estimar e valorizar os irmãos que servem conosco. Sabemos que possuímos características diferentes uns dos outros, mas um complementa o outro. Quando não soubermos realizar determinada tarefa, precisamos buscar os que possuem tal habilidade para realizá-la, a fim de que a igreja seja edificada. Precisamos ir até nossos companheiros e declarar: eu preciso de você para me ajudar em tal tarefa. Não somos rivais, somos companheiros. Não pode haver concorrência entre nós, mas cooperação e unidade. Se aprendermos esses princípios, certamente muitos problemas serão resolvidos e seremos felizes e abençoados. Pergunta de hoje: de que maneira podemos afirmar a nossa insuficiência no serviço a Deus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.